Olá, tudo bem? Rafael Pinheiro aqui, professor de Física, fazendo com vocês agora a última questão do top 3 por tema da SpaceX, é o tema óptica. Eu escolhi uma questão da prova de 2014, a questão 21, é uma questão conceitual que vai ser usada para a gente poder discutir bastante coisa a respeito do conteúdo, por isso que eu escolhi ela para estar entre as 3 selecionadas. Se você gosta, deixa aí seu like, compartilha com os amigos, é a forma de você me ajudar, dar uma moral para o meu trabalho. É isso aí, vamos para a leitura e eu já resolvo com vocês. Uma fibra óptica é um filamento flexível, transparente e cilíndrico que possui uma estrutura simples composta por um núcleo de vidro, por onde a luz se propaga, e uma casca de vidro, ambos com índices de refração diferentes. Um feixe de luz monocromático que se propaga no interior do núcleo sofre reflexão total na superfície de separação entre o núcleo e a casca, segundo o ângulo de incidência alfa, conforme representado no desenho abaixo. Corte longitudinal da fibra. Com relação à reflexão total mencionada acima, são feitas as afirmativas abaixo. Muito bem, vamos falar aqui agora da reflexão total. É um fenômeno da refração. E a gente vai ter que pensar aqui nas condicionantes para que haja uma reflexão total. Eu vou criar aqui uma interface que separa dois meios, M1 e M2. Oh, gente, isso aqui é uma revisão também, tá? Não vou só fazer a questão não, eu vou ensinar um pouco da refração. E vou falar aqui para vocês que o índice de refração do meio 1 é maior do que o índice de refração no meio 2, tá? Isso quer dizer que toda vez que um feixe luminoso vier do meio 1 para o meio 2, ele deve se afastar da reta normal, tá? Então, olha só, a gente tem aqui ó, o feixe luminoso chegando do meio 1, ele incide com um ângulo θ1, ele então refrata para o meio 2 com um ângulo θ2. Percebam que ele se afasta dessa forma da reta normal. Bom, a partir daqui, qual que é a nossa definição para uma reflexão total? Vocês percebem que o feixe refratado se afastou da reta normal. Isso quer dizer que existe uma situação limite, que é quando a luz incide com o ângulo crítico. Você abre aqui o ângulo de incidência, um certo valor, que você fala que o feixe luminoso incidiu na interface com o ângulo crítico. Sendo assim, o feixe refratado vai sair 90 graus com a reta normal, tá? É isso que vocês devem perceber. Então, da onde que veio essa condição aqui, ô professor? Veio daqui, gente. Presta atenção nessa situação. N1 é maior do que N2. Então, o feixe refratado se afasta da reta normal. Na medida que eu vou abrindo esse ângulo aqui, ó, θ1, eu poderia fazer vários feixes luminosos aqui, ó. Vai chegar um momento que eu vou ter atingido um feixe luminoso no ângulo crítico, e aí o feixe refratado se afastou tanto da reta normal que o feixe refratado formou 90 graus com a reta normal. A partir daqui a gente vem para a lei de Snell. O que a lei de Snell nos ensina? Que o índice de refração de um meio vezes o seno do ângulo que o feixe forma com a reta normal é uma constante. Logo, N1 seno de θ1 é uma constante e é igual a qualquer índice vezes qualquer seno do ângulo refratado. Tá? A partir daqui, vamos lá. Nós temos então que N1 vezes seno. Para o último raio refratado, que é essa condição aqui, ó, essa é a última refração possível, nós temos que o seno do ângulo crítico é igual a N2 seno de 90 graus, que é a última refração possível. Só que seno de 90 vale 1, né? Seno de 90 é 1. Então, a nossa equação vai se transformar em N1 seno do ângulo crítico é igual a N2. Logo, o seno do ângulo crítico é igual a N2 sobre N1. Presta bastante atenção nessa parte aqui e observe que o ângulo crítico depende de quem? O ângulo crítico depende do índice de refração dos dois meios, certo? Vamos aqui para a discussão. Primeiro, o feixe luminoso propaga-se do meio menos refringente para o mais refringente.
Falso. Falso. Só existe reflexão total quando o feixe luminoso se propaga do meio mais refringente para o menos refringente. O que então seria a reflexão total, meus caros? Seria a situação onde a luz incidisse com um ângulo maior que o ângulo crítico. Vou fazer aqui para vocês, ó. Outro feixe, ó. Esse feixe está incidindo, vocês devem perceber que ele está incidindo com um ângulo maior que o ângulo crítico. Rafael, cadê o ângulo dele? Não está vendo? Não, está aqui, ó. Ele é maior. Esse aqui é maior, esse ângulo é maior. Ele então, esse feixe, como ele incidiu no valor acima do ângulo crítico, ele vai sofrer uma reflexão total. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, ele não passa para o meio 2, ele continua no meio 1, não havendo qualquer refração, tá? Inclusive é o mesmo ângulo, tá bom? Ele sai aqui, ó, fazer aqui a semelhança dos ângulos, né? Congruência. Ele sai no ângulo congruente, tá bom? Isso é reflexão total, o que eu fiz aqui, o feixe de verde. Meus caros, sendo assim, vamos para a segunda. Para que ela ocorra, a reflexão total, né? Nós estamos falando o tempo todo aqui da reflexão total. Para que ela ocorra, o ângulo de incidência alfa deve ser inferior ao ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca. Ô, gente, aqui, ó, o ângulo de reflexão total ele deve ser superior ao ângulo limite. Então, a gente vê que a segunda aqui também é falsa. Acho que já dá para resolver a questão. Mas vamos lá, 3. O ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca depende do índice de refração do núcleo e da casca. Sim, galera, depende dos dois índices. Olha para você ver aqui, ó, seno do ângulo limite é igual a N2 sobre N1. Você calcula esse seno e depois faz a função inversa para achar o ângulo, tá? Então, a terceira afirmação, ela é 100% verdadeira. E a última, o feixe luminoso não sofre refração na superfície de separação entre o núcleo e a casca. Verdadeiro. Por que ele não sofre refração? Porque a última refração é essa aqui, ó. A última refração possível é quando a luz vem num ângulo de incidência crítico e sai refratada na interface, que separa os dois meios. Se a luz vem, então, acima do ângulo crítico, né? Então aqui é 1, esse aqui é 2. Se ela vem com um valor de ângulo maior que o ângulo crítico, que é o caso desse ângulo azulzinho aqui, ela vai sofrer reflexão total e não vai haver refração, tá? Então a resposta, letra B, afirmações 3 e 4. Ô, meus caros, fica aí de estudo, tá bom? Essa questão foi escolhida meramente para fazer um estudo com vocês, uma revisão teórica do que é refração, do que é reflexão total, da parte geométrica, matemática e dos conceitos, beleza? É isso aí. Compartilha, deixa seu like, dá uma moral, se você curte meu trabalho, essa é a forma de você me ajudar, beleza? A gente se vê no próximo Top 3, que vai ser de ondas. Até lá, um abraço, fui!